Pense, meus amigos, mas principalmente raciocinem mais uma vez, juntos comigo. Veja bem, não me leve a mal. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, está escrito: Não tenho medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês agradou em dar-lhes o reino. Porém, existe uma condição para você herdar o reino dos céus. Tal condição encontra-se registrada no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 16 e no versículo 18, onde está escrito: Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo o testador. Só depois da morte desta pessoa é que o testamento tem valor. E estamos falando exatamente de você, pois no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, está escrito que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem está vivo. Por isso disse Jesus: quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você precisa passar pela morte, para somente então poder entrar no reino dos céus, pois o velho homem, carne e sangue, não entra no reino dos céus. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que nasce do Espírito se torna um Espírito. Veja bem, a carne e o sangue não podem entrar no reino dos céus. Somente o novo homem. Para você poder nascer de novo, primeiro você precisa passar pela morte da identificação com o corpo. É a mentalidade da carne que deve morrer, para dar lugar à mente espiritual de Cristo. Neste caso, podemos entender perfeitamente que a condição para você poder entrar no reino dos céus é passar pela morte. Não há como entrar no reino dos céus sem primeiro morrer, meu amigo. Veja bem, como eu disse, não me leva a mal. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14, está escrito: E o Verbo se fez carne. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Este é o testador. Este é o Deus deste lugar, a palavra. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Prova disto que no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem se fez carne foi unicamente a Palavra. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem se tornou carne foi a palavra, não o Pai, não o Espírito Santo. Aqui neste mundo foi a palavra, o Verbo que encarnou. Toda a carne é Deus em manifestação, por isso os seres humanos precisam passar pela morte. Pois o mestre não faz a prova pelos alunos, apenas ensina os alunos a passarem pela prova. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. A história de Cristo é a sua história que está se desdobrando no espaço-tempo. A história é contemporânea, não secular, pois a história de Cristo é a sua história, meu amigo. Prova disto é que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem. Quem fez esta afirmação foi justamente a palavra que é o Verbo. Foi o Verbo que encarnou. Não o Espírito. Não o Pai, meu amigo, pois três no céu dão testemunho da verdade: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, porém apenas a Palavra encarnou. Agora veja, por que exatamente o Verbo, que somos nós, encarnado, precisamos passar pela morte? Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata. A palavra, que é o Verbo, mata. E nós fomos feitos à imagem semelhante da palavra. Por isso nós trouxemos em si a dualidade. Disse Deus: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. É exatamente isto que nós façamos. Nós fizemos exatamente isto porque nós somos o Verbo encarnado.
Nós somos exatamente o sacrifício. Sim. Repito mais uma vez, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 18. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo o testador. Só depois da morte desta pessoa é que o testamento tem valor. Ao Pai lhe agradou dar-nos o reino. Para que nós possamos herdar o reino, há uma condição. O testador precisa morrer. A palavra, sim, o verbo que encarnou precisa morrer. Somente então poderemos entrar no reino dos céus. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24. Deus é Espírito. Sim, meu amigo. E importa que nós se tornamos filhos de Deus, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos da carne, disse Paulo, que são filhos de Deus. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo. O verdadeiro herdeiro nada tem a ver com a palavra que encarnou, senão com o Espírito que irá despertar na carne. Você precisa entender este mistério, meu querido amigo. Quem encarnou foi a palavra, não o Pai, não o Espírito. E a palavra mata. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. É através da palavra que entrou a morte no mundo. Por isso que está escrito no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. A lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Por isso disse Jesus que quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la, pois a nossa verdadeira vida está nos céus. Pois se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44, e no versículo 47 acrescentou Paulo, pois o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Aqui nós somos o Senhor da terra, pois foi o verbo que se tornou carne. Porém, na eternidade nós somos o Senhor dos céus. O Senhor dos céus é o Espírito Santo, o próprio Pai que está na eternidade. Nós somos ambos as duas faces da mesma moeda. Pois aqui foi o verbo que encarnou. Toda a carne é Deus em manifestação. Mas para entrarmos no reino eterno, primeiro precisamos nascer de novo se tornando o Espírito.